Fala, amigo torcedor, tudo beleza? Vídeo especial aqui para falar da crise do Vasco e do tabu que envolve Corinthians e Vasco, um dos maiores tabus envolvendo equipes grandes do futebol mundial. Então, não perca que tá muito legal esse vídeo. Bom, pessoal, então ontem, na terça-feira, tivemos o primeiro jogo dessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, início, portanto, dessa antepenúltima rodada do campeonato. As coisas estão pegando fogo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. E o jogo de ontem foi esse aqui, ó, Vasco 2, Corinthians 4. Pessoal, vamos ver os gols desse jogo. E olha só, o primeiro gol do jogo foi do Vasco. O Vasco começou bem nessa partida. Aos 3 minutos de partida, o Lucas Piton cruzou lá na área, a bola atravessou toda a área e foi parar na cabeça do Puma Rodrigues, que mandou para dentro do gol. Festa da torcida lá em São Januário. Mas o Corinthians chegou ao empate logo depois, aos 12 minutos, uma jogada lá na área do Vasco, onde o Juliano conseguiu ali de cabeça desviar a bola para o Ángel Romero empatar tudo 1-1, 12 minutos do primeiro tempo. Mas o Vasco estava bem na partida ontem, até que aos 24 minutos pulou na frente de novo. Gol ali do Verratti fazendo 2-1, Vasco ganhando 3 pontos e deixando o Corinthians numa situação mais complicada até então no campeonato. Só que aos 44 minutos do primeiro tempo, antes de acabar o primeiro tempo, Ángel Romero de novo de cabeça marcou o segundo do Corinthians, o empate e também o segundo dele no jogo. 2-2 final do primeiro tempo e a partir daí, amigo torcedor, só deu timão nesse jogo. A virada do timão chegou aos 15 minutos do segundo tempo com o jovem Gabriel Moscardo. Ele chutou firme, chutou bem e a bola foi lá no cantinho do gol do Vasco. Virada do Corinthians 3-2 para a equipe paulista. O Vasco então tentou uma reação, só que sem muita eficácia, até que aos 48, já nos acréscimos da partida, o Giovani apareceu livre ali para empurrar para o gol, fazer o 4º gol do Corinthians e fechar aí a partida em 4-2 para a equipe do Corinthians, que deixa agora o time do Vasco numa situação complicada na tabela, faltando 2 rodadas, 2 jogos para o Vasco tentar sair dessa situação aí, a gente já vai ver isso. Mas agora vamos falar desse tabu, né, que envolve Corinthians e Vasco. Vamos pegar aí de trás para frente, ó. O jogo de ontem, né, 28 de novembro, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians venceu o Vasco lá em São Januário por 4-2. Antes disso, lá em julho, o Corinthians venceu em São Paulo o Vasco por 3-1. Em 2021, em fevereiro de 2021, jogo válido pela Série A de 2020, pelo Brasileirão de 2020, as equipes empataram em 0-0. E pelo mesmo campeonato, lá em outubro de 2020, o Vasco perdeu para o Corinthians em São Januário por 2-1. Aí a gente vai lá para 2019, Campeonato Brasileiro também, Corinthians 1, Vasco 0, e em maio de 2019, lá em São Januário, 1-1. Portanto, nenhuma vitória do Vasco aí, hein? 7ª partida, Série A de 2018, lá em novembro de 2018, Corinthians 1, Vasco 0. Diz aí, amigo torcedor, quantos jogos você acha que tem esse tabu do Vasco não vencer o Corinthians? Será que são 10 jogos? Será que são 15? Será que são mais, menos? Vamos ver, olha só, vamos virar a página aqui para falar que em 2018, lá no primeiro turno, né, o Vasco perdeu do Corinthians em São Januário por 4-1. Aí a gente vai para 2017, Corinthians 1, Vasco 0. E no primeiro turno, o Vasco perdeu em São Januário por mais uma goleada, 5-2. Continuando aqui agora, janeiro de 2017, jogo válido pela Florida Cup.
Vasco 1, Corinthians 4, lá nos Estados Unidos esse jogo, né? Depois em 2015, Brasileirão, Vasco 1, Corinthians 1 e antes em julho, Corinthians 3, Vasco 0 em São Paulo. Já são 13 jogos, vamos para o jogo 14, lá em novembro de 2013, Corinthians 0, Vasco 0, Brasileirão. Pelo mesmo campeonato, antes, em agosto de 2013, Vasco 1, Corinthians 1. Se você quiser dar um pause aí na tela para ver melhor essas partidas, fique à vontade. 16 jogos, agora 2012, Corinthians 1, Vasco 0. E no mesmo ano, em agosto, Vasco 0, Corinthians 0. Portanto, já há 17 jogos o Vasco não vence o Corinthians. Mas será que tem mais? Tem, vamos lá, ó. 2012 ainda, jogo válido pela Libertadores, o jogo da volta e quartas de final, esse jogo da Libertadores, e o Corinthians venceu por 1-0 e foi campeão da Libertadores, né? Nesse jogo aí foi para a semifinal e acabou sendo campeão da Libertadores. No jogo de ida lá, no dia 16, Vasco 0, Corinthians 0. Continuando aqui, 20 partidas entre Corinthians e Vasco e o Vasco não vence. Olha só, Série A de 2011, Vasco 2, Corinthians 2. Chegamos a 21 partidas ainda pela Série A de 2011, Corinthians 2, Vasco 1. Vamos virar a página aqui para falar, ó, que 22 jogos, Corinthians 2, Vasco 0, até a gente chegar aqui, ó, no 23º jogo, lá no dia 13 de outubro de 2010, o Vasco venceu o Corinthians por 2-0, jogo válido pelo Brasileirão de 2010. Foi a última vez que o Vasco venceu o Corinthians. Portanto, já são 22 partidas em que o Vasco não consegue vencer o Corinthians, um tabu de 13 anos em que o time carioca não vence o time paulista. Impressionante! Nesses 23 jogos que eu mostrei aí para vocês, o Corinthians venceu 14, tivemos 8 empates e uma vitória do Vasco. O Corinthians marcou 39 gols e sofreu 16. Tá aí então para você, amigo torcedor, a história desse tabu envolvendo Corinthians e Vasco. Agora vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após esse jogo, né, de ontem, em que o Corinthians venceu o Vasco. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Vasco na 16ª colocação com 42 pontos. O Corinthians foi a 47 e agora praticamente se livrou da chance de ser rebaixado. Ainda tem, mas é mais rara, né? Melhorou muito a situação para o Corinthians depois de faturar esses 3 pontos aí. Bom, o Vasco tem 42, está fora da zona de rebaixamento, mas restam 2 jogos já para o Vasco. O Bahia tem 41, joga com o São Paulo nessa rodada, mas ainda é a 36ª rodada para o Bahia. Portanto, o Bahia tem 3 jogos para fazer ainda, mesma coisa que o Santos, que também tem 3 jogos para fazer, está com 43, está com um ponto a mais já com o Vasco. Por isso que a situação do Vasco é bastante complicada aí nesse Campeonato Brasileiro. Mas é claro, tudo pode acontecer, dá para se salvar ainda. Na última rodada, o Vasco pega o Grêmio em Porto Alegre, jogo do próximo final de semana, e depois na última rodada do campeonato, o Vasco vai pegar o Red Bull Bragantino lá no Rio de Janeiro. Portanto, essa é a situação do Vasco, situação difícil, mas se vencer aí as 2 partidas, praticamente está livre, né? Agora, tem que vencer. Vamos ver o que vai acontecer, amigo torcedor. Deixa aí o seu comentário. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal e deixa o seu like, que é muito importante para fortalecer o vídeo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.